Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a gente vai continuar aquela mensagem de sexta-feira. O tema é o substituto. Isaías 53:5 é o nosso texto base. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo desde sexta-feira o que chama-se Páscoa. Mas é como foi dito pela manhã, Páscoa é um dia de sofrimento e de alegria. Assim como foi lá no Êxodo, lá quando Deus mandou sacrificar o cordeiro e que foram mortos os primogênitos, como foi dito de manhã na mensagem. Enquanto o Egito chorava, o povo de Israel se alegrava pelo cordeiro morto. Enquanto o mundo não entender esse propósito das coisas de Deus, jamais vai entender esse texto. Esse texto nos deixa bem claro, porque pelas suas feridas e pelas nossas transgressões ele foi moído. Nós temos que entender que quando o homem pecou, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz o seguinte: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E Isaías 59:2 nos diz o seguinte: Isaías 59:2 nos diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deixa aí, preste bem atenção, irmãos. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, João na sua primeira carta diz assim: se nós dissermos que não temos pecados, a nós mesmos enganamos, e a sua verdade não está em nós. A primeira coisa que nós temos que admitir para entender Isaías 53:5 é que somos pecadores, que nós pecamos. Eu e você, nós pecamos por atos, palavras e pensamentos. E muitas vezes nós perdemos até mesmo o controle sobre as nossas vidas e permitimos muitas vezes que as tentações, as coisas da vida façam com que nós fracassemos. Jesus disse: orai e vigiai. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Porém, na maioria das vezes, nós preferimos dar lugar à carne. Por que se dá lugar à carne? Porque quando damos lugar à carne, nós queremos apresentar desculpas. Nós queremos apresentar nossas razões. Nós queremos argumentar com Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, e Ele ordena: sede santo, porque eu sou santo. Santidade faz parte do caráter de Deus. Logo, não há possibilidade de termos comunhão com Deus e viver na prática do pecado. João diz ainda: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E o texto que nós acabamos de ler diz que ele foi moído, foi transpassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas também diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A pior coisa que existe no inferno não vai ser o fogo nem o verme, vai ser a ausência de Deus. E quando nós permitimos que o pecado nos escravize,
Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E muitas vezes nós queremos nomear, dar rótulo ao pecado. Aquele que é viciado na cocaína, na maconha, na cachaça, na cerveja, no cigarro, esse é escravo. Mas existem coisas nas nossas vidas que nos escraviza: nosso egoísmo, nossa falta de fé, nossa falta de comunhão com Deus, nossa falta de reconhecer a soberania de Deus, nossa ausência de reconhecimento no sacrifício da cruz. Quando nós não nos humilhamos perante a potente mão do Senhor e reconhecemos os nossos pecados, essas coisas nos afastam, nos separam de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o alvo, o projeto da cruz, o sacrifício da cruz, aquilo que Deus elaborou, como João diz, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, é um projeto de separação para com o mundo, é um projeto de santificação. E quando nós não reconhecemos nossas falhas, nós nos afastamos de Deus, porque pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. O meu alvo é Cristo. Qual é o teu alvo? Ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo, ele é a nossa meta. E quando nós saímos desse alvo, quando nós nos afastamos desse alvo, nós estamos cometendo pecado. E João diz que todo aquele que comete pecado não é de Deus, não é nascido de Deus. E é preciso que entendamos que é como eu estava dizendo um dia desse aqui, ou foi terça-feira, que a conversão ela é diária. O que é conversão? Eu vou aqui em frente, mas chega ali num ponto, eu descobri que estou errado, eu volto. É como diz lá em Apocalipse: arrepende-te de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. É preciso que a gente entenda que o nosso pecado, nossas falhas, nos traz a morte. Romanos 6:23, veja o que aqui diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte, porque Deus disse a Adão: olha, Adão, se você pecar, certamente você vai morrer. Mas naquele mesmo dia, como nós temos falado essa semana, aquele animal morto simboliza a vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu, irmãos, para que eu e você pudéssemos entrar no céu pela porta. Mas é preciso que eu e você, a gente reconheça que somos pecadores. Precisa que nós reconheçamos que o inferno existe, o inferno é real. É preciso que a gente reconheça que para entrar no céu tem que entrar pelo caminho estreito e pela porta estreita. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E para entrar no caminho do céu é preciso renúncia. É preciso renúncia. E às vezes renunciar é difícil. Renunciar ao próprio eu, às próprias vontades, renunciar aos próprios desejos, renunciar quem você é, porque eu não posso continuar sendo quem eu sou. O apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É preciso que a gente entenda isso. O pecado ele separa, o pecado afasta. E durante toda a trajetória das Escrituras nós temos o sacrifício de animais, como nós falamos sexta-feira aqui. Ao sacrifício, para cada tipo de pecado havia um sacrifício. Era preciso até o próprio sacerdote que intercedia pelo povo, ele precisava sacrificar um animal por si mesmo. Mas Deus ele providenciou o sacrifício. Nós vamos entender isso quando nós lemos Hebreus capítulo 7,
versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente os seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque isso se fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Nós cantamos hoje aqui em vários hinos, ele se ofereceu, ele se deu. Aquela cruz, vou repetir, não era minha, não era dele, era minha. Aquelas chicotadas não era para ele, era para mim e para você. Mas ele se ofereceu por sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Porque na trajetória da raça humana não haveria mais condição, não haveria espaço para sacrifício de animais. Nós estamos vivendo num mundo corrupto, no mundo onde o pecado, a maldade, a inveja, a malícia tem levado o homem à condenação eterna, e não existe mais animais na face da terra que possa expurgar o pecado do homem, irmão. Não tem como. O Brasil tem o maior rebanho de gado do mundo, junto com a Índia, podia matar tudinho, ainda não dava para pagar 7 bilhões de pecadores. Junta aí 1 bilhão de vaca na Índia e 250 milhões ou 300 milhões de gado no Brasil. Quem sabia que o Brasil tem mais gado do que brasileiro? O Brasil tem mais vaca do que gente. Junta tudo e não daria para pagar o pecado de 7, quase 8 bilhões de pessoas. Não teria condições. Mesmo que você juntasse todas as ovelhas, todos os gados, tudo aquilo, ainda não daria, porque tinha que ser os perfeitos, os primogênitos. Não daria, não tem como. Por mais que o homem se esforce, ele jamais conseguiria pagar o preço da sua salvação. Por mais que o homem lute, jamais vai conseguir pagar o preço e se libertar da condenação e da escravidão do pecado. Por isso ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, ele é o caminho. Pedro, na sua mensagem, diz: em nenhum outro há salvação. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o nosso substituto. Ele é o meu e o teu substituto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E o fardo foi grande, irmãos. Você pensa que foi fácil? Getsemane. Você sabe o que é que significa aquele jardim lá das oliveiras? Por que Getsemane? Porque eles prensavam a azeitona ou a oliveira para tirar azeite. Para tirar azeite da azeitona tem que prensar ela. Prensar, esmagar. E a Bíblia diz que ele estava exatamente no lugar que simbolizava que ele seria esmagado, esbofeteado, que ele seria ridicularizado, que ele seria ali naquele lugar, seria traído e entregue aos seus malfeitores. Por culpa de quem? Minha e tua. E nós precisamos admitir que só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Ainda em Hebreus capítulo 8:3, vamos ver o que aqui diz. Hebreus 8:3 diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. O interessante é que no Velho Testamento os sacerdotes, eles ofereciam a novilha vermelha de 1 ano, sem defeito, e pelo povo cada um levava uma oferta de sacrifício conforme a sua transgressão. Mas se ele não tinha nada,
Ele disse: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ele não teve um lugar nem para nascer. Ele não tinha nada, ele não tinha ovelha, ele não tinha gado, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada para oferecer em resgate da raça humana, senão somente a si mesmo. Somente a si mesmo. Por isso que o escritor Hebreus diz: todos os sacerdotes tinham alguma coisa, mas era necessário que tivesse alguma coisa. E sabe o que é que ele tinha? A sua própria vida sem pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. E ele deu exemplo de vida, de santidade, para que eu e você pudéssemos ser santos, lavados e remidos pelo seu sangue. É nele, no seu sacrifício, na sua morte, que eu e você temos direito a entrar no Santo dos Santos. Ele deu a sua própria vida. Ele decidiu morrer. Quando, sabe quando? Quando naquela hora que ele suava sangue, sozinho, naquela prensa, naquela moinha, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Aquela hora ali, irmãos, é a mais profunda angústia que um ser humano pode passar, sem dever nada, sem ter cometido nenhum pecado. Ele tinha a única coisa para te oferecer e se oferecer no meu e no seu lugar. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Agora você imagina, quando ele disse a primeira fase, o inferno deve ter se alegrado. Vamos imaginar, quando ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu acho que o inferno todo começou a comemorar. Eita! Ele vai desistir, ele vai parar. Com certeza o Pai não vai querer que ele morra. Afinal de contas, essa raça humana não presta, esses homens não prestam. Ele multiplicou o pão, ele transformou a água em vinho, ele abriu os olhos do cego, ele levantou os mortos, ele fez o cego ver, o surdo ouvir e o mudo falar. Mas agora estão crucificando ele, querem matar ele. Com certeza o Pai vai dizer: venha-se embora, meu filho, deixa essa raça aí. Mas ele diz assim: ó, ele não colocou um ponto. Ele não colocou ponto. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não é ponto final, porque ele continua dizendo: todavia, portanto, tem que se cumprir o que está na palavra. O cordeiro precisa ser sacrificado. Aquele que tinha que morrer, tem que morrer. Aquele que tem que pagar o preço, vai pagar o preço. Não se faça a minha, mas a tua vontade. O inferno naquela hora parou de festejar. Parou de festejar e disse: agora. Com certeza o chefão, o capeta, disse: tem mais jeito não, agora ele vai morrer na cruz. Mas quem sabe, até o fim, não tem uma esperança para a gente. Só que a esperança não é para o diabo nem para o inferno. A esperança é para a raça humana perdida. Porque o inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo e seus anjos. E ele continua, 9:23 de Hebreus: de sorte que era necessário que as figuras, as coisas que estão no céu, se purificassem, mas as próprias coisas celestiais
com sacrifícios melhores do que este. Os sacrifícios de animais não eram os melhores. O sacrifício de bicho não eram os melhores. Mas ele se ofereceu como o melhor sacrifício para purificar as coisas celestiais e aquele a quem ele receber. Porque ele disse: eu só recebo quem o Pai me envia, e o Pai só recebe quem eu enviar. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, é necessário que a gente entender que a primeira coisa, ele se fez transgressor. Ele se fez transgressor. Essa semana eu estava lá ajeitando as revistas e coloquei umas músicas antigas de Oséias de Paula. E na seleção tinha um hino que a gente cantava muito na igreja da Bela Vista. Fui transgressor no passado, distanciado de Deus, como alguém abandonado, um pecador era eu. Irmãos, esse hino me levou, irmãos, a transportar, e eu comecei a chorar ali. Sabe por quê? Porque o meu Jesus se fez transgressor. Mas você diz: eu nunca fui assaltante, eu nunca roubei ninguém. Mas é transgressor, porque você erra o alvo, você se afasta de Deus. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quantas vezes nós permitimos que Satanás nos tente e a gente se deixa levar pela tentação e pelo erro? É importante que a gente, primeira coisa, entenda que somos transgressores e que precisamos nos libertar da transgressão. A segunda coisa, ele se fez pecado. E pecador ele não era. Ele não era nem pecador e nem de jeito nenhum. Ele era santo, Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E por fim, o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos voltar para Isaías 53:5. Veja lá o que está escrito em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quem foi ferido não foi você. Olhe sua mão aí, veja sua mão. Assim, faça assim. Vá todo mundo, olha para a mão. Está olhando? Tem algum buraco de cravo aí? Tem algum buraco de cravo nos seus pés? Tem alguma marca de coroa de espinho na sua cabeça? Tem algum furo de lança aqui do lado? Então não foi você, foi ele. Para trazer essas marcas é preciso renunciar. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que significa isso? Reconhecimento do pecado, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa dele, reconhecer a sua pequenez, reconhecer que você não é nada, reconhecer que só ele, só através dele, reconhecer que ele morreu em meu e em seu lugar, moído pelas nossas iniquidades. Você já viu como é que fica a carne moída? Vira farelo. Isaías quis expressar o sofrimento de Cristo com a carne moída. Você nunca teve a oportunidade de ter um dedinho ou alguma coisa do corpo machucado? Só galego, não foi? Eu tenho aqui esse dedo aqui, ó. É troncho e tem uma marca aqui até hoje. Mamãe botou a gente pra... Mamãe botava tudinho lá em casa pra costurar, viu? Lá em casa tudinho sabe costurar. Aí eu fui, meti o dedo. Aí a agulha costurou meu dedo. Foi sério. Esmagou meu dedo, é muita dor. Perdeu a falange. Agora imagine ser moído.
Imagina ser moído. Você chora, a gente chora quando vê os filmes. Mas irmãos, não adianta a gente chorar nem se emocionar quando a gente vê a cena da cruz, se a gente não tiver as marcas da cruz no nosso coração, na nossa alma, e entender que aquilo ali significa que eu preciso mudar a minha vida, ser nova criatura, deixar a mentira, deixar o pecado, deixar a vaidade, deixar a cobiça, deixar a avareza, deixar tudo que não agrada a Deus. É preciso que a gente entenda isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O escritor aos Romanos, Paulo diz assim, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras cartas diz: outrora éramos inimigos de Deus, mas agora, pelo sacrifício da cruz, nós temos paz com Deus. Por isso ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo, ela excede a todo entendimento. Não é uma paz qualquer. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Nas suas costas. Tem marca de azorrague? Tem. De chicotada? Tem. Tem alguma marca de chicotada? Eu só tinha de cinturãozada da Luzia quando era adolescente, viu? Quando a véia batia, misericórdia, era de cano de ferro mesmo, ficava as marcas. Mas elas não existem mais. Mas as marcas da cruz, das chicotadas que ele levou, ela tem que estar presente na minha vida e na sua vida. Elas têm que estar presentes. E por último, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada vez que ele ia rumo ao Calvário, ali estava dizendo assim: vou perdoar o pecado de Diniz, cada passinho. Vou perdoar o pecado de Jonas, mais um passinho. Vou perdoar o pecado de Silvio, mais um passinho. Vou perdoar os pecados de Nel, mais um passinho. Estou perdoando o pecado de Marlene, pecado de Micaela, de Marcela, de Marcelo, de Débora, e saiu andando assim, ó. Estou perdoando os pecados de vocês. Vocês agora são meus. Eu estou perdoando os vossos pecados. Ali estava o perdão dos nossos pecados. Esse sarado aí não é sarado de enfermidade, não. É sarado da ferida mais mortal que existe no homem, do pior câncer, que não adianta a ciência tentar descobrir a cura. Ele é pior do que AIDS, do que câncer, do que qualquer vírus. É o pecado. Ele mata muito mais que a Covid-19. Ele mata muito mais que o câncer. Ele mata muito mais que qualquer doença que venha existir. Sabe por quê? Porque ele está levando milhares, milhões para o inferno. Agora, nesse momento, nós estamos aqui adorando a Deus, mas quantos estão envolvidos com o pecado agora? Em orgias, bebedices, glutonarias, em atividades espirituais diabólicas, rituais diabólicos. O inferno nesse momento está usando tanta gente nesse mundo. Nesse momento há cultos satânicos sendo feitos. Nesse momento as trevas estão atuando, não só lá fora, mas aqui dentro também. Tem pessoas que estão aqui, mas não estão entendendo o mistério da cruz. Mas é preciso que você aceite o resgate. Nós vamos concluir agora. Por quê? Temos que assistir, entender. Hebreus capítulo 1. A gente está concluindo aí agora. Antigamente, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, hoje, esse último dia de hoje é o último dia. Hoje pode ser o último dia da raça humana.
Hoje pode ser seu último dia aqui. Essa pode ser a sua última hora. Ele tem falado através dos seus filhos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele está falando, versículo 2: e quem constituiu o herdeiro, porque nos fez também o mundo, ele se tornou dono. Ele disse: é-me dado toda a autoridade no céu e da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí Paulo diz que nós somos co-herdeiros com ele, pela adoção de filhos. Pela adoção de filhos, nós fomos adotados. Veja o privilégio da cruz, nos dá a garantia de adoção pelo sangue da cruz. Ele assinou com caneta de sangue. Vamos lá, aí está concluindo: o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo-se a si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está falando de Jesus glorificado, daquele que morreu por mim, por você. O texto está dizendo que ele é a imagem da sua glória, e ele tem um poder para me salvar e te salvar. Sabe por quê? Porque ele cumpriu todas as normas necessárias. Ele se deu, ele se entregou. Vamos lá, versículo 4: feito também o mais excelente do que os anjos, quando mais excelente nome herdou. Sabe por quê? Porque ele é o único nome, o nome de Jesus. Por isso que toda oração tem que terminar em nome de Jesus. Tudo tem que ser em nome de Jesus, porque foi ele que morreu. O seu nome é sobre todos os nomes. Versículo 5: porque o qual os anjos disse jamais: tu és meu filho e eu te gerei. Deus nunca disse isso aos anjos. E outra vez lhe serei por pai, e ele será meu filho. A única pessoa na face da terra. Presta atenção, crente. Deus não disse a nenhum homem. Ele não disse a Abraão, não disse a Noé, não disse a Moisés, não disse a nenhum: tu és meu filho. Ele não chamou nenhum homem de filho. Procure na Bíblia aí. O único que ele disse na hora do batismo: este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Ele é o único. Por isso que diz: filho unigênito do Pai. O único filho do Deus de Abraão, Isaac e Jacó se chama Jesus de Nazaré. Ele é o único filho, não tem outro filho. Agora, por ele, através dele, nós nos tornamos adotados como filho. Essa é a doutrina da adoção das Escrituras. Aí todo mundo quer ser filho de Deus. Não é assim não. Tem diretoria. Para ser filho, tem que ser adotado pelo próprio filho, porque foi o filho que pagou o preço. Foi o filho que foi num cartório e assinou e carimbou e disse: aquele que me aceitar, esse será meu irmão, será meu amigo. Esse será meu amigo, por isso é adotado. Versículo seguinte: aí diz: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, presta atenção, primogênito, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Aí todo o universo, todo joelho se prostra diante dele e o adora. Por isso que a gente canta, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Esse é o hino que a gente vai cantar no céu, escrito por Moisés, composição de Moisés. Porque ele é grande, ele é Deus, ele é Senhor absoluto na minha vida e na sua vida. Versículo seguinte ainda diz:
E quanto aos anjos diz: o que seus anjos faz vento e seus ministros labareda de fogo. Segue, por favor, acho que eu estou encerrando aí. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro da equidade é o teu reino. Passa, para a gente encerrar. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Sabe qual é a justiça de Deus? Que eu e você confessemos e aceitemos Ele como nosso Salvador. Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que teus companheiros. Então hoje nós podemos nos cingir do óleo da alegria. Por isso que a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que na presença dele até a tristeza salta de alegria ou de prazer. Vamos lá, para a gente encerrar mais um versículo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. A gente vai encerrar aí. Lá no Evangelho de João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o princípio de toda a criação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos, igreja. Eu quero chamar você ao arrependimento. Fazer como o filho pródigo fez. Feche os seus olhos, irmão. Fica orando em nome de Jesus. O convite que eu vou fazer é para todo mundo, para os crentes, para os não crentes. Entregue sua vida a Jesus hoje. Deixe Jesus controlar a sua vida. Jesus só vai controlar a sua vida se Ele puder entrar na sua vida. E Ele só vai entrar na sua vida se você autorizar. Se você não autorizar, Ele não vai entrar. E Ele só vai mudar a sua vida se você permitir, convidar Ele para entrar. Alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus, entregar sua vida a Jesus, vem até aqui que eu quero orar por você. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida? Se você quer, vem até aqui que nós vamos orar por você. Levante a mão onde você está, vem até aqui. Eu não vou insistir, porque não é nosso costume estar insistindo, mas você tem agora a oportunidade de dizer: eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Suas desculpas não são aceitas. Está na Bíblia: Deus não aceita desculpa nenhuma. É preciso que eu e você, a gente aceite a nossa condição de pecador, entregue a nossa vida a Ele. Alguém que gostaria de fazer isso? Alguém que quer vir agora e se reconciliar com Jesus, entregar sua vida a Jesus, sair daqui nova criatura pela última vez? Alguém? Se você quer, vem até aqui que nós vamos orar por você agora. Não deixe para depois nem para amanhã. Talvez nem dê tempo a gente descer essas escadarias e essa rampa da igreja. Talvez nem dê tempo a gente dizer o tríplice amém no final do culto. Então essa é a sua chance. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Versículo 15, versículo 16 diz: e quem não crê será condenado. Então hoje o juízo final, ele acontece para você. Encerra hoje. Se houver amanhã, talvez você tenha outra chance. Mas se não houver amanhã, se não existir, o amanhã não existe. Talvez ele exista se a gente amanhecer o dia, abrir os olhos e acordar aqui na terra. Agora, se acordar no outro canto, se acordar no céu, amém. E se acordar em outro canto, se não há, que Deus abençoe, amém. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio, a honra de pregar a Tua palavra, de anunciar o Teu Evangelho
e dizer que tu és o único Salvador, o único que liberta e o único que transforma, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos.